Nesse vídeo nós vamos falar sobre a estrutura de memória e a estrutura do hardware do 10MC, estrutura física. O 10MC, na verdade, eles são dois controladores no único corpo, dois independentes. Ele tem uma estrutura de PLC e uma estrutura de controlador de movimento, só que elas são distintas, elas são separadas entre elas. O diagrama aqui ele mostra a construção do hardware. Ele deixa claro aqui o seguinte: via MC, ou seja, quando você estiver programando via Canopy Builder, você vai ter acesso ao encoder, às entradas e saídas rápidas, a comunicação Ethernet, a comunicação RS485 e a comunicação Canopy pelo barramento CAN. Quando você estiver trabalhando com o PLC via ISPsoft ou WPLsoft, você terá acesso aos módulos de I/O e os módulos de comunicação, e ao barramento RS232 e ao barramento RS485. Existe um asterisco porque esse barramento ele é compartilhado. Ele é o mesmo barramento, mas é como se tivesse dois equipamentos conectados num barramento só. O que isso implica? De cara isso já implica em alguns detalhes. Se você estiver fazendo alguma programação no ISPsoft para o PLC, você não vai ter acesso direto nem ao encoder, nem ao barramento Ethernet, nem as características do Canopy Builder. Você não poderia fazer uma comunicação Canopy via PLC. Por quê? Porque ele não vai enxergar nada disso. Tudo que fosse feito a partir desse hardware teria que ser feito pela memória de comunicação comum entre eles. E também isso vai implicar em algumas coisas. Por exemplo, se eu estiver aqui usando o ISPsoft, apesar de no módulo eu ter uma porta Ethernet, eu não vou, mesmo que eu construa um link para barramento Ethernet, eu não vou conseguir fazer a conexão, tá, do PLC via Ethernet. Da mesma forma que o MC não reconhece o RS232. Então, se eu quiser fazer uma conexão no Canopy Builder via RS232, essa comunicação não existe, porque esse com 2 aqui de cara já é o barramento 485. Ele te dá a opção para o 485 ou te dá a opção para o barramento Ethernet. E também o seguinte: se você está fazendo a conexão com um cartão digital, essas portas elas não vão ser enxergadas dentro do Canopy Builder. Se você quiser endereçar uma saída X qualquer coisa, tá? Você não vai conseguir assim uma entrada do modo de expansão, uma saída do modo de expansão. Você não vai conseguir acesso direto pelo Canopy Builder. Você teria que fazer isso via memória comum entre eles. Aqui ele mostra isso, tá? Dizendo que o RS232 é para comunicação com PLC. Aqui ele mostra que o RS485 é um barramento comum. Nós vamos mostrar isso. Que o Ethernet é um módulo de comunicação para uma saída que aceita comunicação só com o MC. Mesma coisa para o encoder, para o Canopy, tudo isso aqui é só para MC. Barramento Canopy, tudo via MC. E aqui ele mostra a estrutura, que o PLC aceita cartões de expansão, tem até 10K para memórias Word, tá? 4K para memórias booleanas. E mostra aqui a estrutura do MC. Comunicação Canopy, Ethernet e RS485. Controle até 16 eixos, tá? 400K para G-Code, tá? 2K para ECAN.
E aqui, ó, 8 memórias, tá? Para interrupção, 4 memórias rápidas. Memórias não, 8 entradas, desculpa. 8 entradas sendo 4 rápidas. E aqui tem a estrutura de memória. Existem algumas diferenças na hora de configurar as memórias do PLC e do MC. Aqui ele demonstra quais são as memórias tanto de um quanto do outro. Essas memórias não são comuns. Por exemplo, se eu estiver acessando no programa no PLC M0 e tiver uma rotina rodando no Canopy Builder com M0 também, esse M0 não tem nenhuma relação com esse. Aqui nas memórias D a mesma coisa, tá? Todos são independentes, tá? Essas memórias D não tem relação com essas. Existe no barramento uma área de memória comum. Ele explica aqui, ó, ele mostra que as memórias D6000 até 6226 são memórias de leitura do PLC e de leitura e gravação do MC. Ou seja, se o MC gravar, se eu estiver dentro do Canopy Builder e gravar algum registro, algum valor dentro de uma memória D, de uma variável, tá? De endereço D6000 a D6226, eu vou conseguir enxergar isso instantaneamente dentro do meu ESPsoft, se for o caso, se eu estiver usando o ESPsoft, como se fosse uma memória de uso comum. Só que eu não consigo fazer o processo reverso, eu não consigo gravar aqui por MC ler. Para mim gravar aqui por MC ler, o caminho seria o seguinte: usar na memória 6250 a 6476 para leitura e gravação no PLC e leitura no MC, ou seja, PLC grava aqui, MC lê. Agora vocês viram que é o seguinte, a gente não tem memória booleana. Isso é um problema, porque dentro do MC, dentro das rotinas do MC, dentro das bibliotecas, das libras do MC, eu não tenho nenhuma memória, nenhuma instrução onde eu possa tratar essa memória como um código hexadecimal ou um código binário, um código booleano. Então eu não consigo de maneira simples transferir uma ação de uma memória. Vamos supor, eu acesso aqui esse M300 e eu quero que o PLC reconheça dentro do meu ESPsoft, eu quero que ele reconheça esse M300. Eu não conseguiria, por exemplo, fazer uma montagem disso dentro de uma Word para que o PLC conseguisse ler. O PLC até conseguiria desmontar essa variável, tá? Bit a bit, mas o MC não tem nenhuma memória relativa a isso. Então seria um pouco mais complexo se você quisesse fazer essa operação. Você teria que montar um código próprio seu dentro da sua lógica. Aqui. Aqui, sem um mapa de memória de um S2, da SX2, que é exatamente o mesmo endereçamento que usa o PLC do 10MC. Deixa eu mudar aqui. Aqui, ó. Essa estrutura de memória. Tem alguma coisa que a gente já está acostumado, porque para quem está acostumado com Delta, você percebe que as memórias retentivas, LET, elas têm endereço fixo. Se eu quiser usar uma memória que seja retentiva, eu simplesmente vou gravar a minha variável, o meu bit, dentro de um M, entre o 2000 e 4000, para que ele seja retentivo, ou dentro de um D. Tá? Dentro do D seria as retentivas do 408 ao 599, ou entre o 2000 e 3919. São essas as memórias retentivas, por aí vai no restante do mapa. Não funciona da mesma maneira no MC, porque o MC, além desse bloco de memória convencional, deixa eu dar uma olhada aqui,
ele tem um bloco de memória de configuração um pouco distinta, tá? Quando digo memória aqui, eu estou falando no board, tá? Que aqui, por exemplo, como a gente faz configuração de porta, essas coisas dentro do PLC, através de memórias especiais e de words especiais. Aqui, ó, especiais e words especiais. No 10MC, na parte do MC também, só que é um pouquinho diferente. Porque ele está falando aquilo que havíamos dito sobre a área comum entre ambos. E aqui do 6500 até o 6515 são as words de configuração, tá? As variáveis de configuração. Queria chamar a atenção, depois vocês podem dar uma olhada uma a uma o que elas fazem, são bem simples a explicação, tá? Por exemplo, o D6550 é a área para a troca entre o PLC e o MC. Bom, isso aqui a gente já visto lá em cima, tá? O 6500, que é onde começou de fato as memórias especiais, é o tempo de scanner corrente, tá? Mas eu quero chamar a atenção são para duas memórias aqui em particular. Vou voltar aqui. A 6519 e a 6520, elas definem dentro do meu range de memórias, no caso aqui D, quais são as memórias retentivas. Por exemplo, eu posso definir que eu tenho uma área de até 3000 memórias D retentivas, palavras retentivas. Se eu configurar aqui no D6550, passar aqui o valor 3000, significa que do D7000 até o D9999, toda essa área vai ser uma área de memória retentiva. Aqui para as memórias booleanas, eu posso ter uma área de até 1000 memórias booleanas, que também são LET, são retentivas, a partir do endereço 3000. Se eu configurar aqui o D600, o 6520, com o valor 1000, significa que da M3000 até M3999, todas essas memórias vão ser retentivas. Vou mostrar aqui dentro de um exemplo como isso é feito. Aqui eu estou transferindo o valor 3000 para a variável para o bloco de memória D6519. Isso significa que eu defini 3000 memórias a partir do endereço D7000 como memórias retentivas, como essas palavras são todas retentivas. E aqui eu estou trazendo o valor 1000 para a memória D6520. Então eu estou definindo com isso que do M3000 até o M3999 essas memórias são retentivas. Isso é importante porque senão se você não definir isso, você não vai ter nenhuma memória retentiva trabalhando dentro do canal Open Builders. Quando você estiver fazendo uma estrutura de programa, uma rotina para controle de movimento. Uma outra que eu queria mostrar é aqui, 6516. Na 6516 eu vou definir, tá, dentro do canal Open Builder, a configuração do barramento RS485. Tá? É fácil de fazer a composição dessa variável, mas é aqui que você define como vai ser a comunicação, o endereço e o endereço. Por exemplo, do bit 8 ao bit 15, aqui ele marcou 1. Se ele marcou 1, ele está dizendo que o ID do MC é o ID, não é o número 1. Aqui no bit, no barramento mais baixo, ele vai mostrando 000, essa linha de comunicação, tá? 001, 7 bits, paridade par, um stop bit, ASCII e por aí vai, até aqui embaixo.
Também tem um exemplo aqui para mostrar. Aqui nós estamos configurando dentro do Canopy Builder que o MC tem o ID 2, a comunicação no barramento RS485 tem uma palavra de 7 bits, paridade ímpar, um stop bit comunicando a 115.200 bps no modo ASCII. Modo ASCII, essa aqui. Isso é importante, porque, por exemplo, aqui eu fiz uma comunicação conforme o exemplo da própria Delta, onde eu defini o endereço, o ID2 para o MC, e o ID1 para o PLC. E quando eu fiz uma rotinazinha pela EHM, eu consegui acessar os dois endereços. Aqui no controle na rotina da EHM. Aqui eu tenho no link. Deixa eu mostrar para vocês. Definir como controller ASCII 2. É o controle da própria Delta, que fica mais fácil de você trabalhar dessa forma. Poderia ter colocado qualquer barramento Modbus, mas aqui você tem um acesso mais simplificado. Definir dessa maneira. O ID, aqui no caso a IHM é o mestre, endereço é 0. O PLC é endereço 1. Então, quando eu quiser gravar alguma coisa no D300 do PLC, o endereço é 1. Agora, se eu quiser acessar o D300 do MC, da rotina do MC, eu coloco o endereço 2. Ou seja, na verdade, como o barramento estivesse dividido em 3 componentes, a EHM, o PLC e o MC, mas na verdade só são 2. Por quê? Porque o RS485 é compartilhado. Dentro ainda da parte de área de memória, ele tem uma área de memória, vou colocar aqui para ficar, para definição, mudança da tabela ECAN. No caso aqui seria para uma curva CAN. Aqui. Onde a gente define isso? Aqui, ó. Cassete. Eu não sei se vocês estão acostumados a trabalhar com uma curva CAN, certo? Mas se não, devo ter alguns vídeos que falam sobre isso, mas vou fazer uma explanação bem superficial. Vamos aqui. O que é uma rotina de controle de movimento usando uma curva CAN? Aqui, certo? Aqui é a curva. E aqui. Você pode ver que para cada endereço, para cada ponto, ó, isso aqui é um ponto de início, ponto final e os pontos intermediários. Existe uma linha com os endereços para cada ponto. Ele está dizendo, por exemplo, aqui no ponto inicial, no starter, a posição do eixo mestre é 0, do slave é 0, tudo é 0, porque na verdade está parado. Nesse ponto 1, ele está dizendo que a posição do mestre vai ser 3.656.25.000 e a posição do eixo escravo 2.800.00, e eu não defini nada para a velocidade e aceleração, e eu vou montando ponto a ponto essa curva. Essa curva ela pode ter até 2.000 pontos,
E esses pontos podem ser modificados dentro dessa tabela de endereço. Quando nós falarmos sobre um exemplo de construção dessa curva, a gente vai explicar melhor sobre isso. No momento é só para a gente ver o que significa essas memórias. Esse aqui é o endereço para cada uma daquelas variáveis. Aqui no ponto 1, o que seria o ponto 1? Ponto 1. Ponto 1. No endereço D28672, eu vou definir a posição do eixo principal. Esse aqui é o start, até o primeiro ponto. Tá? A posição do eixo principal. Tem o endereço Modbus se eu quiser disso. Tá? A posição do eixo escravo. A velocidade e a aceleração. Tem um endereço para cada campo, para montar a tabela da maneira como quiser até o endereço 2048. Essa é a característica dessa área de memória, dessa área aqui. Desculpa, dessa área aqui. Outra coisa, essas memórias, elas são voláteis. Por exemplo, se você montar uma tabela aqui, se você montar uma curva CAN e fizer download, esse valor é o valor principal. Você pode alterar esses valores via o CAN7, que é esse bloquinho aqui. Na verdade, esse aqui só vai validar, tá? Você pode fazer um move comum, esse aqui valida. Mas assim, você seta, normal, ele vai assumir essa posição na tabela. Só que na hora que você desligar o MC e ligar de novo, se você não salvou o que você definiu na memória retentiva, ele vai assumir o valor padrão da tabela. Então são memórias voláteis. Quando a gente falando de curva, a gente explana isso de novo. E tem uma outra área da memória acho que é aqui, isso, que são como se fossem os parâmetros de cada eixo aqui. Não são todos os parâmetros, tá? São só alguns, mas são os mais importantes. Pode definir a aceleração, pode definir a relação, tá? Aqui no numerador e denominador, aqui é onde você define a resolução do eixo, limite, tá? Limite do movimento, tipo de home, por aí vai. Acho que as principais estão aqui. Uma delas que a gente vai usar provavelmente é onde a gente vai fazer a leitura da posição. Acho que é essa daqui, posição corrente. E você tem o endereço para cada eixo. Eixo 1, eixo 2, até o eixo 16. Tá lá embaixo. Até o eixo 16. Então é assim como dessa maneira que o Delta faz essa divisão das memórias. Eu montei uma rotininha para a gente dar uma olhada em algumas características. Aqui. Aqui, como eu já tinha mostrado, eu defini o endereço 2 para essa estação usando uma porta RS485. Dentro do PLC, endereço 1 com as mesmas configurações para o RS485. E aqui pode ver que eu estou usando um D300, um M300 e vou fazer um movimento, tá? Vou transferir o valor daqui para a memória D6550. Programas independentes. Vou colocar esse aqui online. Já está online.
também já está online. Você vê que é o mesmo controlador, só que eu tenho rotinas independentes. A conexão aqui está sendo feita pela porta RS-232 e aqui está sendo feita pelo barramento Ethernet. Pelo simulador eu vou fazer um acesso aos dois. Simulador com dois do PC, que a gente já viu em outros vídeos. A ideia é só ver o seguinte, ó. Veja bem. Aqui eu vou gravar um valor no D300. D300, aqui é o CLP. Vou colocar aqui 500. Percebeu? Que eu gravei 500 aqui, mas o D300 do MC não tem nada, para mostrar que as memórias são diferentes. Vou colocar no D300 do MC, vou colocar o valor 350, para mostrar, tá, que para validar que as memórias são diferentes. D300 em ambos, só que elas não se comunicam. Aqui eu vou transferir para a memória comum, o D6550, o primeiro endereço da memória comum sob o controle do PLC, o valor 500 do D300 aqui. Quando eu transferir isso, a gente vai ter que verificar que nessa posição de endereço aqui o valor vai ser reconhecido. O D650, na hora que eu fiz essa transferência, foi reconhecido tanto o D650, não, o D6250 foi reconhecido tanto no CLP quanto no MC, porque é memória comum. Aqui a gente consegue visualizar isso aqui por aqui também. Aqui é o monitor que eu já havia montado essa memória. Ele está reconhecendo agora que o D2550 tem o valor 500, para ver que é isso mesmo. Vou mudar aqui para 400. Vou validar aqui 400, 400 aqui, 400 aqui, 400 aqui. Certo? Eu montei isso porque eu queria mostrar uma coisa, uma característica entre os dois. Agora eu vou fazer a operação reversa. Eu vou transferir aqui. Mesma coisa. Um move. Na hora que eu habilitar a memória M300, vou tirar aqui M300, ele vai transferir 350 para o D6000, vai ter que ser lido nos dois. Certo? Qual que é a diferença? A diferença é que se eu fizer essa operação no CLP, mesmo quando o M300 volta a zero, o valor fica constando, fica gravado. Já no MC, na hora que eu desabilito aqui o M300, preservou. Também é memória comum, certo? Ontem a gente tem que só dar uma olhada, porque quando os eixos estão online, às vezes muda um pouco essa característica, tá? Na hora que eu subo essa memória, tá? Às vezes essa memória vai a zero, ela trabalha por varredura. É uma característica do MC, apesar de não ter acontecido agora, talvez porque os eixos não estivessem ligados. Mas, ou seja, no MC a gente sempre precisa verificar qual é o comportamento dessa memória, porque nem sempre isso acontece, tá? É só isso que eu queria deixar registrado. Agora está aqui, então, ou seja, sempre é bom monitorar. Mas de qualquer maneira, serve para mostrar o seguinte, que eu tenho um IHM controlando dois programas distintos, separados, certo?
que na verdade fazem parte do mesmo dispositivo. Tá? Acho que é isso só que eu tenho para falar sobre as características desse controlador. Obrigado. Bom, só para complementar o vídeo anterior, aqui, a mesma coisa, tá? Só continuando. O 10MC, desculpa, o ESPsoft Online, Canopy Builder Online. Vou mover esse valor aqui para 6550. Tá aqui embaixo. Tirei o sinal, preservou, tranquilo. Agora aqui no MC 250, valor 0, achou 250. Você percebe que ele entra num processo de varredura? Isso tem acontecido quando os eixos estão online. Então é só uma observação para a gente ficar atento quanto a isso, porque se essa for uma característica quando os eixos estão online, você tem que fazer a sua lógica de uma maneira que o Move esteja sempre habilitado para que você possa realmente ter essa leitura. Certo? Bom, é só isso que tinha ficado mais a nível de observação. Talvez seja uma característica aqui da minha montagem, mas é bom a gente ficar atento quanto a isso.